Olá, Mariana. Boa noite. Tudo bom? Só um teste. Só um teste, pessoal, que ainda tá cedo pra gente começar. Nós vamos aqui fazendo um teste. Tem uma câmerazinha, Meliana. Aliás, tem uma pessoinha aí do lado da câmera. Toca nele. Um desenho de um bonequinho aí, com uma setinha do lado da câmera. Você tá vendo aí? Toca nele para pedir o convite, para pedir para entrar. Então deixa eu ver se eu consigo mandar um convite para você. Não tenho pedido, está ok. Vou mandar um convite para você. Vou tentar aqui, deixa eu ver, Mariana. Convidar. Você não tá conseguindo não, né? Porque eu não tô conseguindo te chamar. Não tô vendo aqui o lugar de te chamar. Mas, clica aí nesse bonequinho. Não, perdão, peraí, só um momento. Já vi. Fiz o convite, aceita aí para você subir. Aceita aí para você participar. Entrou. Deixa eu ver aí. Peraí, deixa. Você tá me Eu vendo? preciso arrumar a câmera. Eu acho que você, não sei, não tô conseguindo lhe ver, não. Você tá me vendo? Eu tô. Cara, então a sua câmera tá talvez virada ou não sei, tá do lado contrário. Não tô lhe vendo, não tô conseguindo te ver. Mexe aí na sua. Não? Cadê? Deixa eu virar de novo. É. Ó, porque Mas tem você... uma coisa. E aí, conseguiu? eu tô vendo você, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? É a sua câmera, porque você tem que. Acho que você precisa virar ela ou alguma coisa. Talvez ela esteja do contrário. Porque se eu viro, faz isso aqui, ó. Quer ver? Ó, você tá vendo o que aí agora? Continuo não vendo nada. Nem meu computador? Nada, nada, nada. Será que não é a sua? Porque eu tô te vendo. Agora sim. Agora eu estou lhe vendo. Eu acho que era a posição do meu celular aqui. Agora eu estou te vendo bem. Legal. Oi, Tudo bem? prazer, viu? Muito obrigada. A gente não vai conversar Imagina, agora porque. eu que agradeço, Vilma. Oi? Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo carinho, É isso. tá? Tá bom. Vamos, Então, vamos ter. já viu qual é o esquema, né? A gente não vai ficar aí porque o pessoal vai começar a chegar e a gente não vai começar agora, né? Mas você quer já continuar ficando por aqui? No Não bate-papo? sei se você quiser. Oi? Que horas são agora? Nós vamos entrar 19h30, né? 19h30, são 19h13. Tá. Eu não sei, só se a gente deixar aí conectado, para não ter perigo, e a gente volta. Ou a gente continua aqui conversar um pouquinho, você que sabe. Aí e depois ter problema na hora de falar. É verdade. A gente fica, Então, a gente fica trocando é, aqui enquanto não dá a hora. é verdade. É verdade. Eu coloco, Então, eu ligo essa hang light aqui da minha filha, mas aí meu óculos, é, ele fica refletindo no meu óculos. Não sei se eu deixo. Eu vou deixar. E a é, iluminação melhor. hum.
Você está me vendo bem? Tô vendo bem, tô ouvindo. Tá. Menina do Tem pessoal céu. aí entrando aí. Tem gente entrando aí? Que legal. Para duas pessoas. Bem-vindas, bem-vindas. É, Marilene, lá de Alcantil. ba- A outra pessoa que eu consigo ver aqui. É alguma coisa Nordeste. é. SM Nordeste. Enfim, sejam bem-vindos os que estão entrando aí. Tem- Será uma live entre duas profissionais do serviço social, uma da atenção da proteção social básica. Eu não vou falar, lógico, quem vai falar é a colega, é a Meliana, que trabalha na política da saúde e faz um trabalho, desenvolve um trabalho assim, assim na atualidade, né? Sei que ela vai falar de outros trabalhos, de outras frentes, mas nesse momento está desenvolvendo um trabalho com a questão da reabilitação, né? Pessoas com deficiência. É isso? Mas ela vai falar um pouco mais depois. Agora a gente está muito certo, vai só trocando figurinhas por enquanto, porque o horário né, mesmo é 19h30. Então, que nós marcamos. Isso. Nós estávamos aqui testando os equipamentos, né, para podermos estar dando continuidade aí sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência e nos desconcentrando, né, Vilma? É isso, porque quando dá um problema, acaba tirando É, a gente do foco para voltar é problema. E lembrando, né, do momento de pandemia que vivemos aí, estamos ainda, né, vivendo, a pandemia em si Ainda. já mais superada, né, mas ainda temos aí uma epidemia circulando aí no país, né, Não, não nos é países, pandemia, né? é, e temos aí outras, né, epidemias que no caso a febre amarela, etc e tal, e então a gente teve e tem sempre alguma questão, né? Eu sei que essa pandemia fez com que a gente utilizasse mais esses recursos tecnológicos, né? Não, menina. A Que gente para eu, que para minha idade nossa, mas é um desafio. a nossa, o desafio foi assim, É uma superação. olha, para tudo a gente tira lições positivas, né? Uma coisa que eu vi É, positivo nessa questão dessa pandemia que nós estamos aí ultrapassando, saindo. Uma coisa que nós aprendemos muito foi a lidar com essas questões da modernidade, né? Das é, redes sociais, dos recursos, ah, das redes sociais, enfim. A gente teve que aprender na tora, como diz o nordestino lá, a gente aprende, nós aprendemos na tora. é verdade. E assim, é desafiador, né? Eu ficava pensando, como é que nós, na nossa área, vamos trabalhar online? Eu, na época da pandemia, eu não estava na saúde ainda, eu trabalhava na especial, né? Que eu trabalhava em Saica. E assim, foi muito angustiante aquele período, porque você dentro de um Saica, toda hora você está recebendo alguém, né? Alguma criança, adolescente, que está em situação de rua, e como que você trabalha à distância, né? É muito complicado, é muito complexo tudo isso. Então, a gente tentava reduzir os danos, mas não conseguia, de fato, ter um ambiente preservado para a gente poder desenvolver nosso trabalho e estar atuando, né? Então foi muito difícil, viu? Esse bate-papo nosso agora é informal, né? Que quem tiver. Mas Sem falar, que, sem falar mais a exclusão digital, né? Nós estávamos mesmo que fosse com os nossos próprios recursos, com os nossos próprios equipamentos, mas nós estávamos minimamente com a internet, com o celular, com o computador, e as é, pessoas é, filhas digitalmente não têm acesso.
e que o nosso público, na sua grande maioria, não tem acesso, né? É, Hoje, verdade. a gente sabe que hoje a maioria tem um celularzinho, mas quantos têm uma internet de qualidade que pode entrar, acessar uma plataforma digital? Nem todos. Nós, além de esbarrarmos nos nossos próprios desafios, nas nossas próprias limitações, porque nós estávamos entrando numa área totalmente nova, né? Questão de trabalhar online, de lidar com as plataformas digitais. A gente estava entrando num ambiente novo, com novos recursos que a gente não conhecia, já era desafiador, e o público que nós atendemos, precisávamos muitas vezes lidar e entrar em contato com eles, não tinha esse acesso, na grande maioria das vezes, eram excluídos, são excluídos digitalmente, então o desafio era dobrado. Foi imenso, né? E uma hora a gente pode até marcar uma outra live para estar discutindo, né, mais profundamente, mas assim, só trocando um pouco dessas informações naquele período, tanto foi difícil para nós enquanto profissionais, né? Que já não tem tanta intimidade com a tecnologia, né? A gente usa o essencial e o básico. São tantas ferramentas aí que vieram à nossa disposição que além da gente estressar nossos filhos, sobrinhos, etc., pedindo sempre uma ajuda, né? A gente teve que aprender a se adaptar dentro desse universo, e eu pude perceber o quanto ainda somos precários, né? Enquanto sociedade, enquanto pessoas. Eu vi as crianças dentro do SAICA, as próprias cuidadoras tendo que se adaptar a essa nova situação, os acolhidos, né, e improvisar equipamento para que eles pudessem estudar. Foi bem complicado mesmo, bem complicado, mas assim, a gente tem que ir aprendendo com as dificuldades, né? Eu acho que se a gente não passa por isso, a gente não sai da nossa zona de conforto. E a gente teve que sair. A gente estava né? Então a gente estava muito acomodados com os recursos físicos, né? Digamos, né? Com a questão do computador, do PC, né? Mas a gente nós muito e isso aí veio para nos tirar mesmo daquela comodidade, daquela zona de conforto. Foi assim desafiador demais. Em algum momento ainda continua sendo, né? A gente lidar com essa questão das mídias sociais. Mas, qualquer coisa, nós saímos do nosso comodismo, saímos da nossa zona de conforto para poder tentar mesmo conseguir acessar, conseguir compreender um pouco mais desses recursos, né, digitais. E nós estamos aqui, hoje estamos aqui fazendo essa live. Né? É verdade. Trocando um pouco mais dos nossos conhecimentos, né? Sim, a despeito de nossa geração que está lá atrás, né? E a nossa, meu marido ele gosta de dizer que nós somos verdadeiros animais pré-históricos. Somos pré-históricos com relação às mídias sociais. Mais nada. É verdade. É verdade. Temos tirado de letra, diga-se de passagem. Por isso Sim. Deixa eu ver que hora é essa para a gente começar a adentrar. Tá bom. Temporada, mas a gente vai começando aos poucos. Vamos começar com os assuntos aos poucos. Eu quero começar. Primeiro, essa live fica salva, viu, Meliana? Ah, que bacana. Ótimo. Eu compartilhei aí com alguns amigos, com o pessoal aí que a gente trabalha junto, né? Para estar a gente... Eu acho que até desenvolvendo... Eu digo que live é uma sala de bate-papo, né? Que a gente fica à vontade, que a gente troca as informações, né? A gente aprende muito. Me conhece. Pessoalmente, a gente só se fala por telefone, né, por WhatsApp. Isso. Me conhece já há algum tempo, mesmo através. Já sabe que eu sou uma pessoa muito informal. Eu sou, olha, eu uso linguajar informal, eu gosto de. Não
não tem porquê, né? Não tem porquê usar linguagem muito técnica, principalmente que não tem como. Não, Tem momentos que nós vamos não. falar da nossa área, do nosso fazer profissional, e às vezes não tem como a gente não usar o termo técnico, não, mas eu prefiro uma linguagem clara, mesmo porque nós estamos falando, tem muita gente, né? Tem profissionais, tem profissionais em formação também, mas tem muita gente que entra na minha live que nem conhece a nossa profissão, às vezes com curiosidade. E, de qualquer forma, não apenas por isso, mas, de qualquer forma, eu prefiro uma coisa mais informal mesmo, né? É. À vontade. Então, a hora que for para a gente começar a adentrar na situação, você me fala. Eu só queria te pedir licença 2 minutos, que eu preciso pegar meu óculos, porque eu não enxergo nada sem ele. Só um minutinho, tá bom? Não, hoje está muito barulhento minha rua, muito barulhento, muita moto passando. Você está me ouvindo bem? Tô, de vez em quando dá umas picotadinhas aqui para mim, o áudio, né? Mas eu tô te ouvindo bem, sim. Vê se melhorou. Eu só vou pegar meu óculos, só um minutinho. Agora sim. Agora sim, posso enxergar. Eu não posso me dar o luxo de ficar sem óculos para fazer nada. Aqui tô vendo a Delida entrou, Fran, Liz entrou. Hilda, Tem o pessoal aí. tem bastante gente que já acessou, alguns saíram, outros continuam. É. Acho que agora a maioria saiu. Só temos uma, duas pessoas. Acho que entraram já. Se quiser, a gente pode dar início aqui. Eu fiz um roteiro, né? Para que eu pudesse me orientar um pouco aqui para a gente adentrar dentro do nosso tema de pauta, né? E aí eu trouxe um pouco, é lógico, eu fiz uma cola. E assim, como a minha especialidade eu fiz trabalho social, né, teoria e prática do trabalho social com as famílias, por que eu escolhi esse tema, né? Hã? Eu vou lhe apresentar ainda. Ah, tá. Então eu fiz aqui um roteirinho, eu só estou falando aqui para você, para a gente poder dar uma sequência aí entrando na saúde, tá bom? Maravilha, para a gente não ficar meio Isso. voltando, indo, voltando, é ótimo. Maravilha. Bom? Isso. Estamos a 2 minutos do horário combinado. Aí eu vou dar só o informe. Bem-vindos os que estão entrando, bem-vindo aí o Henrique, meu sobrinho, o aniversariante da semana, ele e a irmã, bem-vindos. Eu vou dar apenas um informe antes da gente começar mesmo, que é com relação ao CBAS, né? Que é o nosso Congresso Brasileiro dos Assistentes Sociais, que acontecerá de 11 a 13 de outubro de 2022, online e gratuito. Então, eu gosto sempre de começar a live dando esse informe, né? Para as pessoas estarem aí ligadinhos.
Tem muita gente aí ainda, muito profissional em formação ainda, muitos alunos. Tem profissionais também atuando, outros que ainda estão atuando, são profissionais, já se formaram, mas ainda não conseguiram frentes de trabalho, ainda não estão atuando. Mas todos nós precisamos, eu só fui para um, não, eu só participei de um único congresso brasileiro de assistentes sociais, que foi em Recife, 2017, eu acho, 2015, eu não lembro bem agora. Eu participei, foi o único, e eu sempre digo, né, o congresso brasileiro, a CBA, o congresso online, presencial, ele é caro, é dispendioso, às vezes não é nem somente caro por conta apenas da inscrição, mas você precisa viajar, você precisa, às vezes, quando naquele estado você não conhece ninguém, você precisa de um hotel, precisa de voo, na grande maioria das vezes, então é dispendioso, fica caro e muita gente gostaria de participar e não pode. Então, por isso eu tenho divulgado bastante esse congresso agora de 2022, porque é online e gratuito. Então, é uma oportunidade, e sempre é muito rico, né? Os congressos brasileiros da assistência social é sempre muito rico, muito enriquecedor, e eu gosto sempre de trazer esse informe aqui. Eu indico, sim, que todo profissional, esteja ele atuando ou não, que todo aluno, todo profissional em formação, podendo, participe do CBAS 2022, porque certamente vai agregar muito. Então é isso. E agora, boa noite a todos, boa noite a todas. Né? Sejam bem-vindos os que estão entrando, os que já estão na live, alguns entraram e saíram, outros permanecem. Sejam bem-vindos. Você que vai entrar depois, vai ver nossa live depois. Eu estava lhe dizendo, Meliana, eu vou apresentar, né? Mas eu estava dizendo a Meliana que essa live fica salva na minha página no Instagram, mas também eu levo ela lá para eu tenho um canal do YouTube, né, com pouco acesso ainda, mas ela fica lá no YouTube também, que depois eu vou passar para você o link para você acessar lá e até divulgar se for o caso, tá certo? Então, nós estamos hoje, nosso bate-papo hoje é com a minha colega assistente social, Meliana. Meliana trabalha... A atuação dela é diversa, ela vai estar se apresentando, só, claro, mas hoje ela atua no CER, que é o Centro de Reabilitação para Pessoas com Deficiência. Eu trabalho uma frente de trabalho que eu ainda não conhecia, né? Esse campo de atuação eu não conheço, não tenho familiaridade, mas a Mariana ela vai falar muito bem, porque ela está ali bem apropriada, né? Trabalhando, atuando. E assim, Meliana, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar estar conosco nesse bate-papo, que é um bate-papo que enriquece tanto para as pessoas que estão ainda em formação, como nós profissionais, né, que já estamos aí atuando, mas que, como o serviço social, ele tem campos, uma gama de campos de atuação, né, diferenciado, diversificado. Então, é sempre muito importante, por isso que essas lives que eu abro no meu Instagram, justamente para isso. Porque são diversos campos de atuação que alguns a gente não tem nem conhecimento de como funciona, são políticas diferentes, e é muito necessário assim, esse bate-papo, essa troca de informações. Quero, assim, agradecer novamente pela sua presença. Seja bem-vinda. Agora sim, a palavra está com você. Eu que agradeço, Vilma, pelo convite. É uma honra, né? Eu estou atuando já na política de assistência há muitos anos e agora é um novo desafio a política de saúde, né? Então, assim, realmente é um trabalho diferenciado, é um trabalho novo, que ainda não tem a familiaridade para muitas cidades e municípios, né? Porque eu atuo também na frente de outros trabalhos, né? Fora de São Paulo.
Então, eu percebo assim, é um aprendizado diário para nós, né? Tudo que é novo, tudo que vem é uma descoberta. É uma descoberta diária, a gente vai se moldando, né? Então, assim como eu fui me moldando na assistência, eu estou me moldando hoje dentro do campo da saúde. E trazer essa informação eu considero muito importante, né? E agradeço muito pela oportunidade, porque muitas pessoas desconhecem esse trabalho, esse campo de trabalho, como é que funciona. E eu, como eu falei para você inicialmente, né? A minha formação em serviço social, eu sou pós-graduada da Teorias e Práticas do Trabalho com as famílias. Eu escolhi essa área para a minha especialização devido à família, ela está dentro do arcabouço, né, ela é a centralidade, né, das políticas públicas. Então, seja na saúde, educação, assistência, a família é a centralidade. E a gente não desenvolve nosso trabalho sem a família, né? Ela tem que estar na proteção do Estado, ela tem que estar sendo acompanhada, e você, dentro da sua área também, né, vivencia isso todos os dias. Mas, assim, trazendo para a base da nossa conversa, eu menciono que a definição da família, na forma de proteção que ela é ofertada, dentro da saúde, dentro da assistência, eu vou ainda mais na minha reflexão. Eu penso que assistência e saúde precisam caminhar juntas. Todas as políticas são importantes, mas eu percebo na minha atividade, na minha prática diária, a saúde ela não sobrevive sem a assistência não sobrevive sem a saúde. Então, são dois eixos importantíssimos, é lógico, não deixando de mencionar os demais, mas na prioridade de você fazer o atendimento, né? E o SER, ele é um serviço, é um centro de reabilitação que chegou no nosso município num momento e que ainda está sendo inovado, implementado se formando em outras cidades, em outros municípios, a partir do plano Viver Sem Limite, né? Quando nós tivemos lá o decreto, né, que ele foi sancionado pela presidência, ele trouxe para a pessoa com deficiência, através do Estatuto do Deficiente, direitos e garantias que até então não existiam. Então, eu trabalho com a pessoa com deficiência desde 2012, né? Me afastei desse trabalho, fui trabalhar com SAICA, onde nós atendemos pessoas com deficiência também, tanto intelectual, quanto física, quanto psíquica, né? Então, a saúde, ela sempre está junto com a assistência, com a alta complexidade, com a média, enfim, ela caminha junto. Então, assim, para mim, trabalhar dentro da área de saúde é um grande desafio também, principalmente neste momento pós-pandemia. É absurda a quantidade de pessoas sequeladas pela Covid. E eu estou presenciando isso na minha vida diária dentro do trabalho. Então, trazendo assim, o que vem a ser o centro de reabilitação, ele chega num momento muito importante, né? Porque o SUS, ele traz a porta de entrada através das UBSs. E as UBSs, por sua vez, elas fazem os encaminhamentos, né? É isso, Pode falar. Você está falando isso do município de Osasco, é isso? Sim, eu tô no município de Osasco, mas eu vou abrangendo ainda mais, porque a gente vai entendendo, como eu também desenvolvo trabalhos fora de Osasco, em outras cidades, a minha vivência profissional me faz ainda ter mais ainda essa noção do quanto é importante esse trabalho dentro da política de saúde, mas o quanto ele ainda precisa avançar, né? Ele precisa ainda avançar muito. Mas, assim, o que vem a ser? Através do plano Viver Sem Limites, houveram os eixos que é a educação, a saúde, inclusão social, são acessibilidades, né, que
a população necessita na área de saúde. O centro de reabilitação, e quando a gente fala da pessoa deficiente, o Vilma e os demais que estão aí nos acompanhando, a gente não está falando de pessoas que nascem com uma deficiência física. Nós estamos falando de pessoas hoje que estão sequeladas pela Covid, né? Outras que nós já temos aí idosos, então ela trabalha a criança, o adolescente, o idoso, então são todas as idades. Então o centro de reabilitação, ele atende essa população. E é importante destacar que o SER, ele é um centro especial de reabilitação, porque ele tem lá multidisciplinaridade, né, vários profissionais que atuam, ele faz os atendimentos para a reabilitação de pessoas com deficiência física, motora, né, e temos, assim, a classificação desse serviço. Nós temos o SER, por exemplo, eu atuo no SER 2. Então, o SER 2, ele atende a toda a parte intelectual, né, deficiência física, motora, dentro das deficiências. E tem o SER 3, o SER 4, que ele vai abrangendo. Então, ele vai trabalhando com pessoas com deficiência visual, né, auditiva, e aí ele vai se ampliando dentro dessa política de saúde. Então o Osasco, hoje, ele conta com 2 serviços. Legal. Uhum. Você quer perguntar alguma coisa? Não, era isso. Eu estava perguntando se os SEI, eles atendem gradativamente, por nível de deficiência. De complexidade. Complexidade, gravidade. Isso. Uhum. Então, assim, onde eu estou atuando hoje é um desejo, nós estamos trabalhando para ampliar, né, também para deficiência visual, né, mas existe toda uma política, todo um processo que tem que se passar para poder chegar a este nível, né. Então, hoje, a atuação do SER no município, dentro da política de saúde, ela vem de encontro a trazer para as pessoas especialização, profissionais especializados para trabalhar a reabilitação das pessoas. Então, assim, vou te dizer, no meu campo de atuação, hoje nós contamos com uma equipe de neurologista, fisioterapeuta, fisiatra, psicólogos, nutricionista, porque são essas especialidades que contemplam, e estamos ainda, quem estiver nos assistindo, temos vagas para terapeuta ocupacional, né, que é muito difícil a gente encontrar profissionais dessa área para esse trabalho que é tão importante para compor essa equipe, né, terapeuta ocupacional. E a gente precisa muito, inclusive ortopedista. Então, são profissionais que a instituição ainda está em busca para compor toda essa equipe, para complementar toda essa atenção e esse trabalho, esse cuidado que a gente precisa ter com a pessoa deficiente. E dentro da minha área de atuação, existe como normas e regras e critérios, como tem em todo local, o matriciamento, né? Então, quando a gente fala de matriciamento na saúde, a gente fala de trabalhar com os equipamentos da própria saúde, né? Criar-se esse fluxo dentro dessa política. Como é um serviço novo, muitos ainda desconhecem todo esse trabalho e essas regras. Eu também, então nós nos orientamos por um instrutivo que tem pelo Ministério da Saúde, de como que é montado, inclusive as pessoas podem acessar via internet, né, que tem disponível essas informações, para poder orientar os trabalhos, tanto internamente quanto externamente. Agora, externamente, é onde nós tivemos o nosso primeiro contato, né, Vilma? A gente precisa acessar também os equipamentos da assistência. Por quê? Dentro do serviço social,
nós temos um papel de fundamental importância também da saúde, porque você vai entendendo as dificuldades e as necessidades das famílias. Aonde eu me apego muito porque é minha área de atuação, é minha área de pesquisa, de estudo, e eu vejo com muita importância o papel da família para a reabilitação das pessoas, né, da população. E eu até vou mencionar aqui, eu sou mãe de uma pessoa, de uma filha com deficiência, eu sei o que é isso, então eu acompanho de perto esse movimento, né, nas políticas públicas, nas políticas de atendimento à pessoa com deficiência, né, o quanto vem avançando e ainda parece que ainda não satisfaz toda a demanda, né? Nós ainda temos uma demanda muito grande. Então, pensar nesse equipamento, num município do tamanho de Osasco, é pensar que seria importante termos mais equipamentos, fatiar o município e colocar pelo menos mais uns 3 centros de reabilitação aí, para atender mais as demandas. Inclusive, nós temos ainda muita demanda de deficiência visual, auditiva, né? Então, a política, o Plano Viver Sem Limite, ele faz um traçado dentro da deficiência, que ele tem os eixos, que é da saúde, da assistência e da educação, do trabalho, da renda, mas ele precisa ainda ser bem moldado, e ele tem que ser articulado, porque todas as nossas políticas precisam andar juntas, né? Tanto a política de assistência quanto a política de saúde. Porque eu tenho a família da pessoa com deficiência e eu preciso dar um amparo para ela. Ela muitas vezes aparece ali para mim com uma vulnerabilidade social, né? E que você precisa também cuidar. Ela é muito deficiente no amparo psicológico, porque não é fácil, a família muitas vezes desprovida de trabalho, de renda, e ainda convive, às vezes com um ou mais filhos. Hoje está falando muito do autista, né? A gente atende muito autista também. Então, o que a gente percebe nesse trabalho é que ainda precisamos avançar muito para chegar a um estágio onde a gente consiga amparar, se não totalmente, mas uma parcela muito maior dessas famílias. E com a questão da Covid, como eu vinha falando inicialmente, existe mais sequelados do que se imagina. Né? E talvez isso ainda não caia muito aí dentro da mídia, mas o que nós recebemos de pessoas que ficaram com sequelas graves, né? Dependente de oxigênio, sabe? Dependente de até mesmo de um apoio para caminhar, ter que fazer várias reabilitações dentro da fisioterapia. Outros tiveram AVC, né? AVCI, que é AVC isquêmico, né? Que comprometeu uma parte do corpo. Então, assim, toda essa população a gente tem tido muita visibilidade. Entendi, Beliana. Com relação à questão da reabilitação para pessoas que saíram, né, das UTIs por conta da Covid, eu conheço pessoas, às vezes, algumas pessoas bem próximas, que precisaram dessa reabilitação durante meses. 6 meses, mais de 6 meses. Alguns ainda estão nesse processo de reabilitação por conta das sequelas da Covid. Foi terrível, foi devastador essa doença mesmo para a sociedade. Veio para assim, devastar mesmo a saúde das pessoas. E eu preciso perguntar uma coisa para você, porque para ficar claro para muita gente, que na verdade, como eu falei para você, é uma área de atuação do serviço social que eu não conhecia. Não ficou claro, não está claro até inclusive para mim. E eu sei que muita gente também tem essa dúvida.
O ser, na verdade, ela é uma política da saúde, dentro da política da saúde, né? O centro especializado de reabilitação, não é isso? Mas ele é Isso. a nível apenas estadual, apenas a nível de São Paulo? Essa é a pergunta. Tá. Na verdade, o ser, ele é federal, Federal. né? Então, a partir do decreto da pessoa com deficiência, dos eixos fundamentantes, que é a assistência à saúde, foi se desenvolvendo, né? Tanto, por exemplo, na assistência, nós temos hoje residências inclusivas, que ainda tem muito município que ainda está se organizando no seu plano municipal, né? Viver Sem Limite, que é um plano municipal, porque você tem o decreto federal, e esse decreto ele vem e os municípios desenvolvem esse plano municipal, tá? Para que Em que ano? esses... Oi? Esse decreto foi agora há pouco? Esse decreto não, 2011. 2011. Isso. Como tudo na política vem, a gente sabe, né? Então houve esse decreto, e esse decreto ele deu início, né, ao trabalho com os eixos, né, com o plano municipal, que ainda tem cidades e municípios que não se organizaram ainda, tá? Então, é uma lei federal. Então, como tem essa lei federal para atender pessoas com deficiência, dentro do Estatuto do Deficiente, estava previsto várias ações, né, das políticas públicas para a pessoa com deficiência. Aí saiu o decreto, que foi meio que na época do Estatuto, que o Estatuto foi, acho que de 2011 até 2014, se não me falha a memória, né, e que a gente sabe que ele foi sancionado, demorou para ele ser sancionado, mas havia-se já um decreto para esse trabalho com as pessoas deficientes, acompanhando esse estatuto. Então, essa lei federal, ela leva para o município, nos eixos da assistência, da educação, então cada política foi desenvolvendo trabalho para atender essa população, né? Então, por exemplo, na assistência, a residência inclusiva, centro-dia, né? Se vocês, né, quiserem, eu posso até explanar um pouquinho sobre o centro-dia. E também nós temos dentro da saúde o Centro de Reabilitação, que é uma política de saúde importante para a reabilitação da pessoa com deficiência. Só que veio coincidindo junto com a pandemia que nós vivemos. Então, aumentou a demanda, né, de pessoas que precisam ser reabilitadas. Então, quando a gente fala deficiência, normalmente as pessoas pensam, nasceu com a deficiência. Não, a gente se torna deficiente. A gente se torna deficiente com a idade, a gente se torna deficiente por algum acidente, a gente se torna deficiente por uma doença como essa, né? Então, pensar na deficiência é macro. E muitas pessoas que antes tinham que nasciam com deficiências, até múltiplas, né? E paralisia cerebral, entre outras, elas ficavam muito à margem da sociedade, as famílias mantinham em casa, não fazia nenhum desenvolvimento. Hoje se trabalha desenvolvimento, se trabalha reabilitação, né? Então, o que se faz hoje, o trabalho que se faz hoje com a pessoa deficiente é para desenvolvimento. Existem casos, e infelizmente é manutenção, né? É manutenção. Mas isso também, a gente, quando pensa em tudo isso, nessas informações, eu estou desenvolvendo um quadro de trabalho com as famílias, mas bem no processo educativo delas entenderem que elas não estão deficientes junto com a pessoa deficiente.
né? Fortalecer essa família, empoderar essa família, mostrar que ela pode cuidar da pessoa com deficiência, mas ela também pode seguir a vida dela, com os projetos e planos e tudo mais. Então, a importância dessas políticas para as famílias Porque é imensa. alguns cuidadores se anulam, né? E vivem de forma. E uma outra coisa que provavelmente você deve passar muito enquanto está na sua situação, são aquelas famílias que se veem de repente, como você falou aí, pensar a deficiência é uma coisa macro, porque ela não é apenas aquela pessoa que nasceu deficiente, né? Todos nós estamos aí, podemos acontecer alguma coisa e a gente nos tornar deficientes. Todos nós estamos, ninguém está alheio a isso, né? E para aquela família que estava tudo muito bem, estava todo mundo caminhando, ou todo mundo na sua normalidade, né? E de repente se vê com um membro da sua família deficiente. Eu imagino que assim, a aceitação, o choque naquele momento, o processo deve ser muito complexo, muito doloroso, e aquela pessoa tende de fato, a pessoa que vai se tornar o cuidador, tende de fato a se anular, né, em prol de fazer o máximo por aquele ente querido, por aquela pessoa que está, de alguma forma, debilitada por conta da sua deficiência. Aí, nesse você falou, como é necessário o acolhimento e o empoderamento dessa pessoa. E vou trazer mais um ponto nessa nossa conversa, que é a família que está envelhecendo. É uma situação, a família da pessoa com deficiência. Por exemplo, você tem um filho deficiente, cadeirante, etc e tal, a pessoa está envelhecendo. E aí, a gente tem visto muito sofrimento por parte desses pais, dessa família, e tem questões também muito mais complexas quando a pessoa deficiente não tem mais ninguém por ele e o único cuidador vem a falecer. Né? Então, as residências inclusivas são também muito importantes nesse processo, pensada nessa população. E, infelizmente, tem pessoas vindo procurar o serviço para adentrar nessas residências, no entendimento assim, minha mãe faleceu, eu tenho meu irmão que é deficiente, mas eu quero colocar na residência. A política é clara, é para quem não tem ninguém. Então, assim, eu não posso hoje compactuar com uma família hoje que não está fortalecida para esse cuidado. Eu digo família, estou dizendo irmãos, né? Os sobrinhos, enfim, a família de um modo geral, o núcleo familiar. E aí, quando a gente fala um pouco de família, a gente pensa só naquela família dentro da casa, né? Que é o pai, a mãe, o irmão. Mas nós temos a família extensa e nós temos, hoje, a comunidade. Quantas pessoas vão acompanhadas, principalmente idosos, no centro de reabilitação, acompanhando um idoso porque o filho mora longe, ou porque esse idoso não tem ninguém. Né? Então, hoje, a própria comunidade, ela também vem se implicando nesse cuidado, nesse amparo com as pessoas. Olha, por isso quando eu digo, ainda há muito que se fazer e há muito que se trabalhar. Quando você está dentro deste ambiente, você vai entendendo, né, o quanto ainda o trabalho precisa estar avançando, precisa estar se fortalecendo, e até porque nós não estamos numa sociedade engessada, né? Ela se movimenta o tempo todo. Né? Nós vamos ver essa live aqui daqui a um ano, a gente vai ver quanta coisa já mudou em tudo isso, né? Então, Beliana, eu quero fazer essa pausa aqui para dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando, né? Tem bastante pessoas aí na live, alguns entraram e saíram, mas tem ainda bastante pessoas. Bem-vindos e bem-vindas, né? Estamos aqui falando um pouco sobre CER, que é um centro especializado de reabilitação, que é o campo de atuação
da Melina, da assistente social, tá certo? Uma coisa, Melina, que você falou aí, que é muito interessante. Primeiro, você começou falando sobre a questão desse fluxo que deve acontecer e que é necessário entre as duas políticas, né, que é da saúde e da assistência social. E você falando com relação agora aí sobre pessoas que ficam com deficiência, de repente, é boa uma pessoa que tem a saúde perfeita, de repente se vê, por conta de um Covid, ou de um acidente, ou qualquer outra coisa, se vê deficiente, nesse enquadrado, nesse contexto aí da deficiência. E, às vezes, é somente a pessoa e a mãe. Por exemplo, eu tenho atendimento, aí a mãe cuida do filho com deficiência. Tem uma deficiência um grau bem complicado, bem grave. E quando essa mãe inclusive a preocupação dela, que ela tem já direito ao BPC por idade, e ela está dizendo, não, mas eu não quero, eu preciso do BPC para o meu filho, porque eu daqui uns dias, daqui a algum pouco tempo eu vou partir, meu filho vai ficar descoberto, né, desacobertado. Então, ela pensa nessa questão financeira, mas pensando no cuidado desse filho, é o que você falou. Às vezes a pessoa fica sozinha, e esse cuidado precisa vir do vizinho, daquela pessoa ali do entorno que mora naquela casa. Essa é a questão do vínculo, é aí que a gente entra no nosso trabalho. É a questão do vínculo, de fortalecer esse vínculo familiar, mas também esse vínculo comunitário, porque a família, se a família falta, se é uma família que já tem uma certa fragilidade, o pai a pessoa é deficiente, o pai ou a mãe já está numa idade avançada, a gente precisa fortalecer, então, os laços comunitários dessa pessoa. Por isso que a gente precisa tanto dessa interação, de fato, desse fluxo entre nós, Sim. políticas. Sim. Sim, e assim, como, né, a gente fala da saúde e da assistência, lógico que educação também é muito importante, né? Trabalho, né? Distribuição de renda, todas essas políticas são importantes. Mas quando a gente está falando disso, né? A necessidade de se estabelecer esses fluxos, porque nós trabalhamos lado a lado. Então, você está ali na saúde, você recebe uma família necessitando do trabalho da assistência, né? Então, nós construímos junto esse fortalecimento. De um lado, a saúde, cuidando da saúde, né? E também dessa família, que muitas vezes vem fragilizada até emocionalmente. E do outro, a gente tem a assistência para dar todo esse amparo. Eu vou só citar um exemplo, lógico que a gente não se toca em nomes, né? Que é sigiloso, inclusive. Mas eu tenho famílias de pessoas com idade avançada, vamos supor, um núcleo familiar que tem a mãe, existe um pai, que não se sabe onde está, que geralmente, outro dado importante que eu tenho encontrado dentro dos meus atendimentos, o quantas são as mulheres que ficam sozinhas no cuidado do filho. A criança nasceu com autismo ou com qualquer que seja a sua deficiência, muitas mães estão sozinhas nesse cuidado, né? Às vezes o pai, ele atua ali à distância, ou mesmo fica à distância totalmente, de todas as formas, né? Então a gente tem visto muito isso. A deficiência faz ele ficar mais ausente ainda, infelizmente. Exatamente. E a mulher ali, ela atua, né, nessa frente e a gente precisa fortalecer muito essa mulher, né? Mas, assim, o que eu estava dizendo dessa família, então tem ali a mãe, o pai ausente, um irmão já adulto, e tem um deficiente, que a gente chama sempre, a gente trata eles até como crianças, muitas vezes, né? Que é o que muitas vezes são, com 40, 45, 50 anos, né?
e que a mãe já tem 80, 85, já muita idade. Mas a maior preocupação dela é assim, e quando eu me for? Então, eu tive que fazer um trabalho, assim, junto com o CREAS, né? Pra gente, porque essa mãe porque queria colocar o filho nesse centro, nessa residência inclusiva. E aí a gente foi colocando para ela, né, que existe mesmo uma demanda muito grande e que tem os critérios, e que eu acho que é importante as pessoas até saberem, né? E esses critérios, a prioridade é para quem não tem mais nenhum vínculo familiar, né? Que precisa desse cuidado. Não vai ficar dentro de um albergue, não vai ficar na rua. Não é um lugar para uma pessoa com deficiência, né? Cada qual serviço tem a sua política e tem o seu trabalho. Então, para uma pessoa com deficiência, ficar dentro de um albergue é complicado também, por melhor que o serviço tente atendê-los. Mas, o que eu coloquei para essa família, e para deixar essa mãe, porque quando eu fui fazer a visita domiciliar, o que eu me deparei? Com uma família organizada, né, ele tinha um quarto só para ele, tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo muito bem. Porém, havia essa preocupação dessa mãe. E aí eu falei, se eu faço, vamos supor, lógico que ele não se enquadrava para uma residência exclusiva, mas se eu encaminho ele para esse propósito, o que iria acontecer? Ele estaria violando o direito dele de conviver com essa família, de conviver com essa mãe. E a relação é saudável, né? Mas eu entendi também a preocupação dessa mãe. Então, qual foi a estratégia? Que não existia. Por isso que eu falo, a gente trabalha dentro de políticas consolidadas, mas que a gente vai buscando estratégias e a gente vai descobrindo e desenvolvendo o nosso trabalho a partir desses enfrentamentos e desses atendimentos. Então, qual foi a estratégia? Foi chamar o CREAS, discutir o caso, fazer um estudo de caso, e comungamos da mesma opinião, e construímos um plano de vida para essa pessoa deficiente. Isso não foi feito ainda. Construímos esse plano. Por quê? Construindo o plano, tanto nós quanto a especial tem garantido que se esta mãe faltar, nós vamos reaver esse processo e dar o encaminhamento que ele precisa. Que legal. E isso foi para esta mãe um alívio. E sentamos com ela e conversamos com ela, porque deixamos estabelecido, são duas profissionais, cada uma dentro do seu campo de atuação, fizemos este trabalho, o CREAS desenvolveu esse plano, foi muito, muito importante, porque, olha, fechamos o caso, mas está arquivado. Ô, Beliana, mas o plano... Com a perspectiva de reaver e dar prioridade do caso, entendeu? Mas, assim, isso vai ficar engavetado? Ou isso é um plano que está ali, de certa forma, existe uma legislação que dá sustentação para esse plano? Porque você sabe, o serviço público é muito dinâmico. Aí está lá, hoje você e sua equipe, mais tarde sai e chega uma nova equipe. Essa equipe, ela precisa botar esse plano em ação? Então, este plano ele foi pensado sem nenhuma legislação estabelecida, mas ele foi documentado, tanto dentro do serviço de saúde, quanto da assistência, e copiado para essa família, como se fosse um contrato. Legal. Porque nós temos hoje que fazer ações de imediato, mesmo que não está previsto dentro daquela legislação, nós precisávamos ter uma atuação imediata. Porém, este plano nos serve de base para colocar que novas legislações sejam pensadas dentro dessas perspectivas. Porque se você tem um centro-dia, você é da assistência, né?
ele vai ficar com a pessoa deficiente, é como se fosse um acolhimento durante o dia. Então, ele vai ter atividades pedagógicas, desenvolvimento, atendimento, etc. e tal. E dentro desse centro-dia tem que ter um PIA, né? Que é o Plano Individual de Atendimento, tanto da pessoa quanto da família. E isso precisa ser contemplado, né? Vamos supor, se eu estou desenvolvendo um PIA dentro deste serviço e eu encontro uma demanda desta configuração com esta família, eu tenho que colocar isso dentro de um PIA. E aí eu te pergunto, para onde vai o PIA? Porque quando é serviço de acolhimento, eu mando esse PIA, né, que a gente faz, da alta complexidade, eu mando, geralmente não, ele vai para a vara de infância. Sim. Então, você percebe, Vilma, que nós ainda temos que avançar? Muito. Nós ainda temos que regulamentar todo o nosso trabalho. Ele não existe, mas ele precisa existir. Então, mas você faz o que você tem naquele momento. Mas você tem que não engavetar. O profissional não pode engavetar, ele tem que dar visibilidade, né? Eu acho até participar de live, a gente falar sobre isso, é dar visibilidade. Isso, dar visibilidade e chamar também para junto os conselhos, né? Os conselhos que estão aí atuando nessa perspectiva. Esse plano mesmo, não estou falando do PIA não, mas esse plano que você fez emergencial para esse núcleo familiar específico, isso pode vir a ser pensado futuramente para implementar novas implementações dentro dessa perspectiva aí que vocês trabalham. Porque, gente, agora, por isso que nós precisamos dos conselhos. Por isso que os conselhos são tão... Inclusive, nós temos aí uma colega que é do Conselho de Idosos, que está aí conosco. Por isso que os conselhos são tão importantes. Primordialmente, de passagem, infelizmente, algumas pessoas, algumas autoridades não valorizam e querem, inclusive, se pudessem, os conselhos já não existiam. Mas a gente precisa lutar, porque são os conselhos que deliberam essas ações, essas leis. Gente, é de extrema importância. O Conselho de Saúde, o Conselho da Assistência Social, os demais conselhos do idoso, os demais conselhos. Eu acho que existe um conselho também para o núcleo ali da pessoa com deficiência, certamente. Sim. Então, quanto é necessário? Porque eu fico imaginando um plano que foi assim implementado, elaborado de maneira urgente, mas um plano tão lindo e que poderia ser utilizado mais efetivamente. Então, como é necessário, como a gente precisa avançar, como você falou. Desculpa, pode... E dentro do nosso trabalho, né, é importante a gente ter, dar visibilidade pela qualidade que nós trabalhamos, né? Não só a quantidade de atendimento que fazemos, mas dar visibilidade nas demandas que chegam. E quando você fala nós temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência, nós temos o Conselho do Idoso, e dentro do nosso trabalho, a gente trabalha com todos os conselhos, da criança, do adolescente, né? Se eu tenho uma criança autista, eu tenho que trabalhar dentro da perspectiva do ECA, quanto da pessoa com deficiência, do autista. Então, são novas frentes que vão chegando e que muita coisa ainda não está implementada, muitas coisas talvez estejam já pensadas e eu não tenho essa informação ainda, né? Porque a gente corre lá nas pesquisas, sempre vendo onde está a lei, se tem, né? E dá garantia e visibilidade. Eu tenho, assim, um sonho, eu posso falar, um desejo, né? E que toda vez que eu encontro com algum político, algum partido, eu falo, é preciso que que a pessoa com deficiência ela tenha acesso ao BPC independente de faixa etária, de salário, sabe? Porque você vê a família, eu quero essa mãe.
Se ela tem direito ao BPC e o filho também, ela tem porque é o direito dela enquanto pessoa idosa. O filho tem direito porque ele está deficiente. Eu não vou dar uma condição de vida melhor para ambos? Então, com relação Família com 2 autistas severos e com outras comorbidades, que a mãe só recebe o salário de pensão de morte do marido, que é um salário mínimo. Aí cortam o BPC do menino porque saiu a pensão do marido. Sabe? Então, umas coisas assim que eu falo, não dá. É quem está dentro, quem vai lá fazer a visita, quem vê a angústia da família, quem vê a deficiência, é que pode, que tem mais proximidade. As pessoas têm noção. Mas quando a gente se depara ali, ao vivo, você fica desesperado de pensar em alguma estratégia para minimizar aquele sofrimento. E você não tem vagas o suficiente, você não tem serviço suficiente. Toda vez que se pensa em alguma coisa para a pessoa com deficiência, se coloca várias deficiências para repasso de verba, para outros fins, etc. e tal. Então precisa ter mais visibilidade, sim. É necessário ultrapassar várias deficiências, né, das políticas públicas para acolher e para fazer algo por aquele deficiente. A questão do BPC, que você está falando, é desumano, é verdade, Lisolene. É desumano, é cruel. Uma coisa que você estava falando sobre o BPC e que, olha que nós já avançamos, viu? Mas assim, está muito aquém da necessidade. Deixa eu te falar, a BPC antigamente, a gente sabe que para a pessoa com deficiência é qualquer idade, né? Mas, antigamente, se uma família tivesse um idoso e uma pessoa com deficiência, só recebia um. Só podia entrar outro. Já avançamos um pouco, porque hoje pode entrar o idoso e a pessoa com deficiência. Pode ter 2 benefícios. Mas, gente, é muito aquém do que é necessário. Como você falou, tem famílias que têm 2 deficientes. Só um pode entrar. Só um pode acessar o BPC. Assim, nós precisamos avançar muito, por isso que você falou. Essa live nossa, a gente não tem nenhuma pretensão que essa live alcance tenha grandes alcances e tal, mas é um trabalho de formiguinha mesmo. E você, como você precisa dar visibilidade, né? E sabe, agora eu gosto muito daquele provérbio popular que diz que água mole e pedra dura tanto bate até... Porque olha esse mesmo, ele vai estar falando, vai estar construído, e em algum momento alguma coisa vai acontecer. E a gente precisa crer. E esse sonho que você falou, não, sonhe mesmo, tem que ser, não, é um desejo, é um sonho. Eu não aceito, não tem jeito. E nós precisamos sonhar. Diga-se de passagem, é o que nos move, né? Eu como mãe de pessoa com deficiência, agora eu nem vou falar enquanto profissional, agora eu vou dar uma parênteses aqui. Minha filha tem 34 anos e não existiam políticas para pessoa deficiente. A gente, sabe, eu tive que deixar de trabalhar e cuidar da minha filha e somente contava com a renda do meu esposo e foi assim muito difícil, muita despesa de transporte, dificuldade. Então, assim, quem passa também por isso, né, compreende hoje. E aí eu vejo hoje que existe já algumas políticas, alguns avanços, que é lento, né? Você vê, desde lá de 2011, né, e ainda vem se arrastando. Eu vejo que ainda não é suficiente, ainda, porque a questão socioeconômica das pessoas estão mais complicadas, né? Mais empobrecidas. Perdão, o BPC, ele foi criado desde 93 e ele já foi criado nessa modalidade, né? Para alcançar para os idosos, a partir de 65 anos, a pessoa com deficiência. Mas é aquilo que eu falei. Se uma família tivesse um idoso e um deficiente, acabou, era só o benefício, né? Hoje já temos esse avanço para deficiente,
para pessoas com deficiência também foi criado junto com a pessoa idosa, né? A data de 93. Mas assim, pessoa com deficiência, para acessar, as famílias com pessoas com deficiência que acessaram com relação à quantidade, aos dados que nós temos, que é alarmante de pessoas com deficiência nesse país, o percentual que consegue acessar o BPC é vergonhoso. Inclusive agora nós estamos tendo outra frente, que acho que é importante compartilhar aqui nessa live, é a questão do autista, né? Muitos casos, muitos estão chegando, né, para avaliação, nem todos são, né? Mas uma grande maioria sim, e muitas crianças, né, de 2 anos, 3 anos, que já estão sendo avaliadas, aí já identificadas com a síndrome, está tendo recurso negado. É negado. E aí a gente orienta a família a entrar, a recorrer. Impressionante o quanto tem de pessoas. Aí você vê assim, não, mas a pessoa é autista, tem um filho autista e conseguiu o BPC. Aí o perito do INSS deu um parecer e liberou o BPC daquele núcleo familiar. E uma outra família, e nós temos isso recorrente no nosso atendimento, no nosso trabalhar, no nosso dia a dia de trabalho, e a gente fica... a angústia é essa também. O que a gente vai dizer, vai falar para essa família? Porque não, mas a família, eu conheço uma família que tem uma criança que é autista e conseguiu o benefício, e a minha não consegue. Por quê, né? E a gente, o profissional vai explicar isso como? Qual é o entendimento desse perito do INSS? Gente, como é que a gente vai explicar isso? Porque é questão de grau, porque tem um grau tal, dependendo do CID lá, né? Dependendo do grau de autismo que aquela criança tenha, ela pode acessar o benefício da gente? Pelo amor de Deus. É muito... Então, dentro do ser, né, do centro, a gente também, então, esse trabalho que a gente faz ali de desenvolvimento, de reabilitação, né, então, você percebe que tem um trabalho macro, né, que é uma das portas de entrada da saúde. Na verdade, para falar um pouquinho só sobre o fluxo, como que é estabelecido esse fluxo para atendimento nesse centro de reabilitação? A partir da... Desculpa, não te ouvi, Vilma. Eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre fluxo. Isso. É a partir da porta de entrada da saúde, que é a UBS. UBS. Tá? Então, como o centro, ele faz parte da saúde, né, da política, então ele vai entrar pela saúde, ele tem que chegar dentro do serviço com pelo menos indicação de 2 especialidades, que é um dos critérios para este acolhimento, né? Eu não citei a equipe de enfermagem, que tem também, né, dentro, e aí ele vai passar, ele vai procurar o serviço, na verdade ele vai por via da central de vagas. Então, a UBS tem que encaminhar, isso tem que entrar pela central de vagas, a central de vagas vai encaminhar para fazer o acolhimento, né, e o PTS, o que é o PTS, né, é o plano terapêutico singular. Então, junta os profissionais, ele vem, por exemplo, com indicação de neurologista e psicólogo, né, mas o pessoal da enfermagem já tem ali um padrão já para sinalizar qual profissional que vai ser encaminhado. Às vezes aparece mais uma indicação ali. Por exemplo, baixo peso, nutricionista, né? Ou então, olha, questão de fala, fonoaudiólogo. Então, ali vai se identificando e vai passando para avaliação com esses profissionais. Porque o ser, ele tem um padrão, né? Então, tem que ter o padrão ser.
para poder ele ser atendido. Eu acho que essa informação é importante passar aqui, né? A partir desse atendimento, aí sim é agendado, é feita a avaliação, o profissional vai fazer a anamnese, né? Por exemplo, o neurologista, ele vai fazer várias estudos ali sobre aquele caso, ele vai identificar a situação e muitas vezes ele pede até exames complementares, né? E a partir dali já entra com um tratamento, se for o caso. Ou ele vai dizer, não, não tem questões neurológicas que necessitem, né, ser tratado com medicação, ou ele vai indicar uma outra terapia, né? Aí o psicólogo também vai fazer sua avaliação, o fisioterapeuta, enfim, para onde for essa indicação, tá? A partir daí, como que funcionam os atendimentos? São 10 sessões de tratamento, depois ele é reavaliado, os profissionais vão ver se a indicação é manter esse tratamento mais 10 sessões, ou se ele pode ter alta, ou se é necessário dar continuidade, ele já recuperou algumas outras questões e ficou, vamos supor, só em tratamento fisioterapêutico. Aí ele vai ser reencaminhado para a rede indicar um outro espaço que é uma especialidade só, porque essa roda tem que girar, né? A capacidade de atendimento hoje da nossa unidade está para 400. Então, a gente precisa girar, porque tem muita gente sem atendimento. Então, por isso que eu estou dizendo, quanto é importante aumentar esses equipamentos de atendimento, que é tão importante, né? Nós, para conseguir passar com um profissional, nós só tínhamos de referência em Osasco, me desculpe se eu estiver mal informada, né? Mas até onde eu sei, nós tínhamos só uma política, né? Só as policlínicas, né? Hoje a gente já pode contar com esses centros, né? Oi, não te ouvi, Filma. Eu sei que tem a Policlínica Norte, né? Eu não conheço muito bem Osasco. Mas até onde eu sei, que os encaminhamentos que nós fazemos, o fluxo, é com a Policlínica Norte, porque nós somos o CRAS que estamos na Zona Norte. E como tem a Policlínica Norte, deve ter a Policlínica Sul. Só que esse SER, ele está dentro da Policlínica, é isso? Não, ele está fora, ele é um equipamento, né, com espaço que é da prefeitura, né, que é um espaço que foi desenvolvido para montar esse centro de atendimento. Nós somos de uma associação que desenvolve esse trabalho, que eu não sei se você conhece a AME, né, que é o Ser AME 2, e que já ela vem desenvolvendo já o trabalho com a pessoa deficiente há muitos anos, né? Quando eu falei que lá para 2012 eu trabalhei na AME já, né? Então a gente já conhece bem as demandas e foi uma luta para trazer esses atendimentos para a gente, né? Para poder garantir. E em 2012, um fato interessante, nós estávamos desenvolvendo um projeto na AME, na época, para poder, porque como nós éramos assistência, dentro da política, dentro da parceria, a gente não podia ter saúde. Mas como é que você trabalha a pessoa deficiente sem saúde? Não faz sentido. Como é que você vai levar aquela pessoa com deficiência nos atendimentos fora? E foi a partir daí que eu acredito que as coisas começaram a caminhar, né? E que hoje nós temos esse centro que é importante, né? Agora, com a vinda também do centro-dia, que já é da política de assistência, acho que vai fortalecer mais essas famílias, né? Para a gente poder dar para elas a condição delas terem um espaço de próprio cuidado, né? E fazer também projetos aí de desenvolvimento de trabalho, porque até trabalho informal mesmo, para que ela tenha isso como um recurso tanto emocional, psíquico, quanto financeiro. Eliana, eu vou, depois em off, eu vou te fazer um convite. Eu acho que eu até já falei sobre esse convite.
para você lá, chegar, eu sei que você já tá querendo descansar já daqui a algum tempo aí, mas ainda tem uns meses aí pra frente, nós vamos, vai ser de muito enriquecimento, sabe? Você chegar lá na nossa reunião lá da rede, vai ser Uhum. muito enriquecedor, eu tenho certeza. Depois a gente vai trocar figurinhas aí, ó. Sim, pode deixar. Se é para colaborar, se é para fortalecer, eu levanto a bandeira. Tô, perfeito. Eu preciso te dizer uma coisa. Por incrível que pareça, olha, quando o papo é gostoso é assim. Faz 1 hora cravados que nós estamos nesse bate-papo. Não parece. Então, Não. pela frente o quê? Uma meia hora. Porque até assim, a live do Instagram antigamente era 1 hora, agora eles abriram, você pode até. Só que a gente não vai cansar o público, né? Tem gente aí que tá Sim. desde o começo, tá É. aí ouvindo, e a gente precisa também ter um certo respeito com esse pessoal que fica. Alguns Sim, claro. entra, sai, depois volta, sai, mas tem alguns que ficam mesmo ali, que se interessam pelo assunto, e em respeito a essas pessoas, a gente vai chegar aí até 1 hora e meia por aí. Eu acho que dá pra gente, se for o caso, Meliana, a gente marca uma nova live e a gente. Claro. Quantas forem necessárias. Ah, tem muito assunto Aí aqui. é ótimo rolar todo esse É. que você tem para Essa troca é muito gostosa, né? legal. Eu me sinto assim muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Se não atender todas as expectativas, fica aberto aí, pode me fazer pergunta, o pessoal mandar, a gente vai ter o maior prazer de tá contribuindo. Tá? Então, acho que ficou bem claro que o ser é um componente da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Certo? Perfeito. Mas temos meia hora de tempo ainda. E assim, É. a Eliana já falou, já deixou em aberto. Quem tiver perguntas, dúvidas, quiser conhecer um pouco mais, quiser perguntar alguma coisa, faz as perguntas aí, né, no chatzinho que a gente vai, que a Eliana vai estar aí destrinchando, tá certo? Na Mas medida do possível, a gente agora destrincha. 1 hora apenas sobre o ser. Nós ainda temos aí pela frente Centro-Dia, né? Tem o trabalho Sim. social com as famílias que você desenvolveu durante. Desenvolve ainda, porque não deixa de ser, né? E todos os Não, âmbitos é trabalho social com a família, não tem como. não. E muita gente está perguntando também, Vilma, sobre o Centro-Dia, que também não está ainda consolidado dentro de muitas cidades. Eu também trabalho, né, com supervisão técnica, né, em outras áreas, CAPES, serviço de acolhimento. Então, a gente aprende muito, muito, né? Então, só vem agregar as informações, as experiências. E eu tenho conversado muito com as pessoas e que ainda o plano municipal ainda não está consolidado, né? E que tem muito ainda a ser implementado dentro de outras cidades. A gente está falando, eu sempre disse e digo aqui, o município de Osasco, eu tenho para comigo que, embora tenha ainda muitas coisas que precisamos, ele sempre foi um município muito à frente Sim. nas políticas, né? Quando a gente sai do nosso município, a gente vai adentrando em outros lugares, em outros territórios, a gente tem isso muito claro, né? Então, eu percebo que Osasco, ele sempre tenta estar inovando, tanto na política de assistência quanto de saúde, e isso vai do esforço, da seriedade dos gestores, dos profissionais, e venho aqui até parabenizá-los, né? Se isso chegar até, né? Mas o que a gente sabe é que quando a gente aponta algumas necessidades, é sempre assim, a gente sempre busca o melhor, a gente quer o melhor para nosso município, a nossa cidade e nossa população, mas a gente quer para a população de um modo geral. Dentro de São Paulo, fora de São Paulo, né, a gente sabe que tem lugares ainda que isso é uma coisa muito distante, né? E, ô, Beliana, Para ser consolidada ainda.
Com relação à questão do município de Osasco, né, tem muita coisa, assim, muita coisa que a gente tem que tirar o chapéu e dizer assim, não, funciona e de fato Isso. à frente, certamente. E a gente tem que aprender. Nós temos que. Eu sou uma pessoa que eu prefiro mais a. Eu não gosto de polarizar muito essas situações. A gente precisa aprender a fazer a crítica quando é necessária, mas precisa aprender também a olhar o que está sendo bem feito e, de fato, admitir, né? E dar a mão palmatória e dizer, não, está funcionando, está à frente de outros, porque é uma realidade. Crítica quando é necessário, no momento da crítica, a gente critica, mas a gente também tem que aplaudir quando a coisa estiver funcionando, caminhando. É isso, desse jeito. Sim, sim, a gente tem que reconhecer. E assim, quando você vai com a crítica, você também já vai com a sugestão. Caminha junto, né? Caminha. Às vezes um coletivo, e por isso que eu sou muito favorável, né, à construção coletiva, e eu trabalho muito na sistematização quando eu vou fazer outros trabalhos, porque você não vem com nada pronto. Você não tem nada pronto. Você tem uma política estabelecida, um trabalho estabelecido, mas é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Chega uma situação da qual você não tem ainda nada estabelecido de como que você vai agir naquele momento. E às vezes você tem lá um recurso, senão você tem que chamar os colegas, aí que a gente fala do matriciamento. O ser, ele ainda não está totalmente matriciado dentro da própria rede de saúde, né? Tem ainda equipamentos, por exemplo, saúde mental, nós temos aí as policlínicas, nós temos as UBSs, nós temos as UPAs, ainda desconhece o trabalho do ser. Ainda desconhece esse equipamento e esse fluxo. Então, nós temos muito trabalho ainda. Temos que construir esses fluxos ainda, né? Nós estamos caminhando dentro de uma parceria com a saúde, que é muito importante, que nos dá apoio, que nos dá orientação. Você está lá dentro do nosso intersetorial, da nossa reunião. Isso. Depois a gente vai... A gente vai, pode deixar. E dentro da assistência também, né? Eu tenho, por exemplo, às vezes recebo uma demanda do CRAS, porque nós temos vários, né, equipamentos de CRAS, e já encaminhando o paciente direto para nós. Olha, é falta do quê? De conversar, de estabelecer o fluxo, de dar informação, de dar orientação, né? Então, eu acredito que vai ser importante eu participar realmente desse grupo, para a gente poder desenvolver isso e normatizar todo esse trabalho, né? E ainda dentro do próprio ser, a gente também está ainda se organizando, né? Ainda tem muita coisa que ser feita, e é um trabalho desafiador ali. Diariamente nós temos desafios, e tem coisas que a gente já tem pronto e outros nós vamos ter que criar, né? Essa questão aí de construir, né? Nós estamos com uma supervisão agora, que a gente passou um tempo, o CRAS passou um tempo sem supervisão, e nós estamos agora com a supervisora que ela está fazendo essa ponte, arregimentando esses grupos, né? Os grupos intersetoriais, essa reunião intersetorial, acho que nós tivemos a segunda, se eu não me engano, e assim, é extremamente necessário para essa construção. Tem que ser no coletivo, né? Nós não trabalhamos só, a saúde não trabalha só, a assistência social, a educação, nenhuma política pode trabalhar só e ter, de fato, efetivar para a população se não estiver ali juntas. Por isso essa necessidade de realmente temos que aprender a construir coletivamente, não há outra forma. Não. E sairmos da zona de conforto, né? Porque, eu sou da saúde, eu não tenho nada a ver com a C. Tem sim. Eu sou da assistência, não tenho nada a ver. Tem sim. Nós temos a ver com aquela família que nós estamos atendendo, né? Mesma coisa com a educação, mesma coisa com distribuição de renda. Enfim, nós temos muito a ver sim. E não dá para fazer um trabalho se não tiver o coletivo.
ele é ineficaz. Eu sempre tive um olhar para essa conduta, né, profissional, na minha atuação eu sempre busquei essa articulação, independente de ter um fluxo estabelecido ou não. Então, eu acho importante eu conversar com a minha colega ou meu colega do outro setor e levar para ele, olha, eu tenho uma situação aqui, essa é a situação, o que podemos fazer juntos? Né? Eu acho que esse é o grande X da questão. É fortalecer os nossos trabalhos. E a gente só vai fortalecer se tiver essa articulação. Quando se fala de rede, né? A gente não pode deixar essa rede arrebentar nem ficar com furo. Não pode deixar os buracos. Nós não dá para deixar os buraquinhos. Exatamente. A gente precisa fortalecer essa rede para a gente poder fortalecer o público que a gente atende. Exatamente. E como a gente vai fortalecer essa rede, se a gente não sair, como você falou, do nosso comodismo, né? Se a gente não sair da nossa política, da nossa esfera de ação e compreender minimamente a do outro e os fluxos, né? Não tem como a gente fazer isso e compreender a nossa zona de vontade de sair mesmo. Vez no mês, vai lá, quando um não pode ir, aí vai o outro, e a gente está sempre interagindo. Tem um grupo, né? Um grupo de WhatsApp que só trata coisas desse. Porque ninguém aguenta mais grupo de WhatsApp. Diga-se de passagem, ninguém aguenta mais. Mas de grupos que a gente pode tê-los sem eles nos incomodar. A gente só mexe na semana que vai acontecer, um dia antes, acabou, passou. Mas é necessário, porque a gente fica mais próximo e a gente às vezes a gente precisa de uma informação de um colega, de uma outra política, ali está mais próximo, está mais à mão. E assim a gente tem construído dessa forma, e tem sido. Estamos apenas no início, mas tem sido uma experiência fortalecedora para a gente, para todos nós. E assim, o que eu posso contribuir, eu tento contribuir dentro do meu campo de trabalho, como também fora dele, né? Eu acho que é muito importante a gente dar. Quando eu vou conversar com uma família e eu vou fazer um encaminhamento, eu gosto de explicar para ela o porquê. Por que eu estou te encaminhando para um CRAS? Quem é aquele serviço? Por que ele atende? Acho que a gente precisa se apropriar disso. Isso, né? Muito bom. Para poder fazer sentido para a família. Perfeito. Fazer sentido. Né? Então, trabalhar esse processo educativo dentro dos serviços, que nem nós temos o serviço do CRAS, que está à frente com as famílias, nós temos o CREAS, que está à frente com as famílias, né? Então, nós temos o trabalho dentro do SER, que está à frente com as famílias. Então, assistência, então, enfim, de um modo geral, um guarda-chuva da proteção. Oi. Eu quero fazer um resgate, assim, foi muito não, está sendo muito rico, né? Inclusive para mim. Eu tenho aprendido, é o que eu digo, a gente está sempre aprendendo, sempre construindo, aprendendo com os saberes, com os diversos saberes, a gente constrói a nossa própria história, constrói o nosso próprio fazer profissional. Eu tenho aprendido muito com você, e nessa live de hoje, gente, e entre outras coisas, eu quero fazer um resgate aqui do início, de uma coisa assim que não é que a gente não pensa nisso, não é que a gente nunca pensou nisso, mas é que a gente não talvez passou pela cabeça e passou para a gente não se ateve a essa realidade, que é o que você falou no início, e eu guardei aqui porque foi assim foi um start, sabe? Que é a questão de todos estamos passíveis a sermos deficientes. Então, cara, vamos olhar com mais atenção para isso, né? Para essa população, para essa...
eu acho que assim, é a minoria. Será? E agora, como você falou, depois dessa pandemia, será que é a minoria? Então, gente, essa questão de olhar para o deficiente como se ele fosse o extraterrestre, a gente nunca estivesse aqui olhando por essa perspectiva que você trouxe hoje. Todos nós somos passíveis a sermos deficientes. Então, pode ser uma doença, como aconteceu com a Covid, pode ser um acidente, pode ser a questão da idade. Você falou aí que a questão da idade traz algumas, assim, a uma idade bem avançada, vai trazer algumas consequências que vai nos fazer também nos tornar um pouco deficientes. Então, por que não olhar para esse público, né, para essa parcela aí da sociedade, com cuidado maior, com um olhar mais atento? Eu aprendi demais nessa noite. E essa aí, eu acho que foi uma das que foi um start mesmo. Foi uma coisa que, sabe, me deu aquele up, deu aquela... Pra gente cair na real. Porque né, isso é até natural, né? A gente pensa sempre no outro como e que a gente nunca vai passar por esse processo. Quem garante? Ninguém garante. Né? Pessoas que chegam lá no centro de reabilitação que foi fazer uma cirurgia de hernia disco ficam paraplégico. Entendeu? Outro sofreu um acidente, né? E aí vai. Né? Se a gente for passear lá nos centros de reabilitação, como eu fiquei durante 13 anos dentro do Hospital das Clínicas, né, no centro de ortopedia, eu vi e vivenciei muita coisa ali. Então, eu acho que essa minha construção não vem a partir da minha profissão, vem a partir da minha vida. Da vivência. Da minha vivência. E eu só fui correlacionando depois nos meus estudos, eu fui... na verdade, eu acho que a gente não escolhe a profissão escolhe a gente, né? Por algum motivo. E coloca a gente em lugares também, né, onde a gente a gente está ali para aprender, desenvolver e compartilhar as nossas vivências ali. Então, quando eu vou atender uma mãe e ela chora diante de mim, eu acolho essa mãe de uma forma carinhosa, afetuosa, mas também dentro de uma situação onde eu falo assim, não, você tem que exercer sua cidadania, né? Ele precisa dos seus direitos. Seus direitos. Então, a gente vai fortalecendo essas pessoas, essas famílias, né? A gente vai dando para elas o que um dia a gente recebeu também. A vida nos trouxe isso. Então, por isso que eu falo, tudo que é a questão da saúde, da deficiência, embora da assistência social, num todo, né, trabalhar as famílias, acho que é o que rege que motiva o nosso trabalho. E a gente vai de escolhas, né? A gente pode parar ali, se limitar, mas a gente pode falar assim, não, a gente tem... que está, né, passando para as pessoas o que são valores e fortalecendo essas pessoas, mas isso é meu, é seu, é de cada um. Mas se a gente, enquanto profissional, pode fazer a diferença, por que não? Eu acho que quer dizer assim, ó, estou fazendo valer o juramento que eu fiz diante da bandeira do meu país e da Bíblia, né? Porque a gente faz o juramento lá. Então, eu sempre levo isso muito como um compromisso ético, profissional, moral e pessoal. E é para esse trabalho mesmo, né? E me sinto muito honrada e agradecida por eu poder contribuir de alguma forma, né? Com essa experiência. Eu não sou a melhor pessoa didática,
Mas eu tenho, assim, com relação à experiência, correlacionar a minha teoria com a prática, né, nesse profissionalismo todo, eu aprendi que se constrói. Nem tudo está pronto. E você, além de tudo, você é muito, assim, você é uma pessoa humilde, eu tenho muita humildade na sua fala aí, de dizer que não, a didática e tal. Deixa eu ler um comentário aqui, Beliana. Com licença. Lê. A Andy Rocco, que é a nossa colega também, ela trabalha com ILPIs, né? E ela tem Uhum. uma. Ela fala que a minha tia fez um transplante de pulmão, teve encefalopatia, entrou em coma e voltou sem conhecer ninguém. Graças a Deus se recuperou mentalmente, mas fisicamente ainda está debilitada e ainda não anda. Olha aí, o exemplo de uma pessoa que vivia a sua vida, né, tranquilamente, normalmente, e de repente se vê nessa situação de dependência, né? De deficiência mesmo. Mesmo Exatamente. pessoas idosas com deficiência foi um choque para mim. Cheguei agora, mas É. peguei muita coisa boa. Parabéns, colegas. Obrigada, Adriane. Adriane, ela nos ajuda, contribui conosco aqui na live. Normalmente ela entra com a gente, hoje ela não pôde, chegou, já sabia que não ia conseguir entrar. Né? Temos outra colega também, a Rosana, também ela entra conosco na live. Normalmente tem duas pessoas na live para recepcionar a pessoa, né, o convidado. Hoje sou apenas eu, mas eu tenho colegas aí também que constroem conosco esse projeto, essa live que nós fazemos. Obrigada por compartilhar, ela está agradecendo por compartilhar esse momento. Então é isso. Alguém ainda, se precisar de mais alguma informação, precisar fazer mais alguma coisa, ainda temos aí uns minutinhos pela frente, talvez uns 15 ou menos, mas eu quero dizer de como foi essa live. Lógico, obviamente, todas elas ficam salvas, né? E essa não poderia ser diferente. Aí na bio aí da minha página do Insta, tem o link do meu canal lá no YouTube. Porque mais tarde, quando terminar essa live, que eu organizar aqui a minha vida, eu vou subir ela lá no canal do YouTube, porque fica lá salvo para a posteridade. Que YouTube é YouTube, É né? que, Os, que bom. os Facebooks podem subir, os Orkuts podem subir, o Instagram pode vir acabar, mas o YouTube está sempre lá. Então, é bom que a gente guarde lá para a posteridade. Então é Tá isso, certo. colega. Muito obrigada. Assim, uma alegria imensa. Eu aprendi Imagina. muito com você. E eu sei que eu vou aprender muito com você, né? Porque eu vou andar ali, ó, coladinha. A gente tem Ah, contato. Nós temos contato, não mas, tem como se perder uma da outra. mas eu vou aprender contigo também. Vamos trocar. Muita bagagem, mulher, muita coisa para passar para a gente. E eu estou aqui humildemente, de coração aberto para receber e para aprender muito ainda com você. Tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, o carinho, o acolhimento, Vilma. E assim, muito satisfatório, né, a gente ter as oportunidades dessa troca, né? Eu faço com muito carinho mesmo e estou à disposição sempre, tá? Tá. E agradeço também porque quando a gente fala, a gente ressignifica tudo aquilo que a gente está passando, né? Tudo aquilo que a gente está falando, que a gente está contribuindo, a gente vai ressignificando também. Isso é importante para nós. Isso. Tá bom? Perfeito. Não são apenas palavras, né? São vivências. São coisas Sim. que, de fato, a gente sai de dentro porque a gente sabe o que passamos, o que enfrentamos, os desafios que precisamos atravessar. Você, com essa sua história aí, lida com a sua filha, quantos desafios você precisou passar sem a ajuda do Estado? Ajuda não, que não é nem ajuda, né? Mas sem a implementação daquilo de direito que nós temos, que o Estado deixa a desejar muitas vezes. Você passou
a despeito de tudo isso, você está aí. Isso trouxe a vivência para o seu fazer profissional hoje, como profissional trabalhando com esse público, né? Um público que você conhece também porque tem essa vivência dentro da sua própria, no seio da sua família, sabe como é difícil passar tudo aquilo. Ela nunca conseguiu, né? O benefício, porque assim, benefício só para quem tem um salário. Acabou, já não tem. Parece que aquela pessoa que necessita de cuidados especiais, parece que a família é rica demais para ter aquele benefício. É impressionante, mas enfim, a despeito você passou. Num outro. Oi, perdão? Eu quero só fazer uma sugestão. De algum momento, nós convidarmos alguém para uma live juntos, para que a gente fala sobre o trabalho e a inclusão no trabalho. O trabalho para as pessoas que estão... Para a pessoa deficiente, com a deficiência. O acesso ao campo de trabalho, é isso? Não, o próprio trabalho, o que dentro das empresas, como é que eles recebem a pessoa com deficiência? É isso, o campo de trabalho. Para vagas de... É isso. Entendeu? Perfeito. Então, isso é uma sugestão que ainda vai render muita conversa. Opa! Não, e assim, nós estamos encerrando já. Show, né? Tá bom. Estamos juntos. Nós já estamos... Mas eu agradeço a todos aí que participaram com muito carinho e atenção. Obrigada, Vilma. Eu quero aproveitar esses últimos momentos para dizer que nós vamos sim, começo já a preparar aí um outro momento que nós vamos ter a segunda parte dessa live, porque muita coisa, centro-dia, muita coisa ficou aí para a gente conversar. Obrigada, querida. Foi maravilhoso. Pode deixar. Obrigada a você, Vilma. Obrigada, pessoal, que entrou na live. Todos Gratidão. A Adriane, aos colegas, a todo mundo. Tem gente aqui que eu não consigo nem falar o nome, né? A Elisângela Costa, a Risolene, todos vocês, todo o pessoal. Tem uma lista imensa que não dá para a gente falar sobre todos, para não esquecer. É melhor a gente não falar mais, né? Então, quero agradecer a todos, a todas. São momentos de construção mesmo, coletiva. Vocês que participam da live, constroem conosco, porque se ficar apenas eu e a Meliana, ou eu e a Adriane falando aqui e não tiver ninguém, não há construção. Então, muito obrigada mesmo. Uma boa noite, um descanso. Bom fim de semana. Até a próxima live, se Deus quiser. Ana, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a você. Vamos ver como é que eu consigo sair daqui agora. Como o celular da minha filha, às vezes eu me enrolo um pouquinho para sair, mas eu já consegui. Gente. Cadê a opção de encerrar a live? Depois eu vou ter que cortar isso aqui.